Boa noite, meu nome é Giovanni, eu sou professor de Física da Rede Estadual de Ensino, lotado na Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Dr. Edivar Abreu do Nascimento, localizada aqui no município de Pedro Canário. E preparei uma videoaula falando de um assunto muito importante. É um conteúdo de terceiro ano, localizado dentro da BNCC, na unidade temática Matéria e Energia, dentro do tópico do campo da física chamado Eletromagnetismo e o subtópico Eletrodinâmica. Ou seja, Eletrodinâmica estuda a corrente elétrica em movimento, ou seja, aí você já trabalha a ideia de circuito, de elementos que compõem o circuito elétrico e assim por diante. Bom, o tema central da aula de hoje é trabalhar a ideia de geradores elétricos. Então, quando a gente vai analisar os elementos que compõem o circuito elétrico, a gente tem vários elementos, desde a definição de corrente elétrica, de geradores elétricos, de receptores, de resistores, capacitores, e são N elementos. Bom, dentro de um circuito elétrico, o elemento mais importante que compõe o circuito elétrico é o gerador elétrico. O que é um gerador elétrico? É o que nós vamos apresentar a partir dessa videoaula. Beleza? Então o objetivo é compreender o que é um gerador elétrico, como que a energia elétrica ela chega nas nossas residências, de que forma, né? A gente vai ver que quando a gente for analisar fisicamente como que a energia elétrica chega à nossa residência, nós vamos perceber que tem um gerador elétrico que está impulsionando a chegada dessa energia elétrica na nossa residência. Então, o objetivo central é entender o que é um gerador elétrico, como que ele funciona dentro de um circuito elétrico, qual é a funcionalidade, qual é o grau de importância que ele tem, e também, a partir dessa ideia de gerador elétrico, entender como que é a transformação da energia elétrica que nós temos na nossa residência. Então, pela nossa imagem aqui, pelo esse mapa conceitual, eu usei como estratégia didática um mapa conceitual, porque aí o mapa conceitual é mais ilustrativo, ele mostra uma dimensão melhor os conteúdos trabalhados. Então eu vou tentar mostrar isso a partir desse mapa conceitual. Bom, eu representei aqui alguns tipos de geradores. Pilha e bateria, que são, a gente chama dentro da física geradores químicos, né? Nós temos aqui uma usina eólica, né? E temos o mais usual no Brasil, que é a usina hidrelétrica. Bom, como que funciona uma hidrelétrica? Ao construir uma hidrelétrica, geralmente tem que analisar a situação do relevo do local. Então é importante, é primordial que ao pensar numa hidrelétrica, pense numa situação do relevo onde você tem uma região, né, que tem uma declividade. Por quê? Porque é construída uma represa, né? Uma represa no alto, né? Na parte mais alta de uma região montanhosa. E aí, essa represa você vai canalizar, né, através de um cano de dutos, né? É a água, né? Vai canalizar esses canos e essa água vai descer e ela vai ser transformada pela turbina. Como que funciona? Ao você elevar a represa do lado mais alto, numa parte bem mais alta, e ao conduzir a água por esse cano para dentro da turbina, há uma transformação de energia elétrica de energia. Que tipo de energia que é a transformação? De energia potencial gravitacional, né, em energia cinética. O que é energia cinética? Essa energia cinética está associada a movimento, a velocidade. Então você faz a energia potencial gravitacional, que está relacionada à altura, né, que a água vai cair, e aí uma força a partir dessa queda. Essa água ela vem, ela faz com que gire uma turbina, então transformando energia potencial gravitacional em energia cinética. Essa energia potencial gravitacional transformada em energia cinética
essa turbina está acoplada a um gerador elétrico. O que o gerador elétrico vai fazer? Vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. E aí essa energia elétrica é transformada aqui no gerador, vai para a torre de transmissão, e das torres de transmissão é subdividida nos postes, né, que chega até a nossa residência. Então, basicamente, aqui é uma representação de um gerador. Como assim? O que ocorre aqui? Há uma transformação de energia mecânica a partir da energia potencial gravitacional da queda da água e a energia cinética em energia elétrica. Então, qual é a função de um gerador? Qual é o objetivo de um gerador? É um dispositivo elétrico que transforma diferentes formas de energia mecânica, química ou outra modalidade em energia elétrica. Então, imagina a seguinte situação: nós temos aqui um gerador, né? Esse gerador ele vai transformar energia não elétrica em energia elétrica. Ocorre com as pilhas. As pilhas, o que tem no interior de uma pilha ou no interior de uma bateria? Uma solução química. Quando essa pilha ou essa bateria é submetida ao circuito elétrico, há uma transformação de energia química em energia elétrica. Na usina eólica, da mesma forma, há uma transformação de energia mecânica através do movimento da hélice em energia elétrica. Então, o gerador ele é primordial dentro do circuito elétrico, ele é a parte mais importante. O que o gerador faz? O gerador ele aplica no circuito uma diferença de potencial elétrico. O que é uma diferença de potencial elétrico? Vamos entender o que é a diferença de potencial elétrico. Bom, vamos fazer uma analogia aqui com uma mesa. Nós temos então, para entender a função de um gerador, nós temos uma mesa, um tampo de uma mesa, correto? E no tampo dessa mesa, você tem várias bolinhas que estão em equilíbrio, correto? Então, ao inclinar essa mesa, o que vai acontecer com essas bolinhas? Ela vai se ordenar, né? E vai cair, e vai se movimentar. É isso que é a função do gerador. O gerador ele vai aplicar um desequilíbrio nos elétrons. Ele vai fazer com que esses elétrons que estão, por exemplo, no interior de um fio, em um circuito elétrico aleatório, né, desordenado, ao conectar a uma pilha, a uma bateria, por exemplo, esse sistema, essa pilha ou essa bateria, que é o gerador, vai aplicar uma diferença de potencial, um desequilíbrio nesses elétrons. Esses elétrons eles vão entrar em movimento ordenado, formando assim uma corrente elétrica. Então, a principal função do gerador em um circuito elétrico é exatamente isso, para aplicar uma diferença de potencial e e ocorrer assim, fazer com que ocorra então uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai alimentar, por exemplo, um receptor, uma lâmpada, um ventilador, uma TV e assim por diante, os aparelhos eletroeletrônicos que a gente tem na nossa residência. Para ilustrar a ideia de circuito elétrico, eu trouxe aqui um dispositivo, um experimento que a gente utiliza muito aqui na nossa cidade, nas épocas de feira de ciência, né, mostra científica. A gente tem o costume de montar um dispositivo elétrico no intuito de dinamizar o ensino de física. Bom, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe aqui um dispositivo experimental chamado labirinto elétrico. O que é um labirinto elétrico? Nós temos aqui um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico, nós temos os principais elementos do circuito elétrico. Nós temos os fios, que está fechado esse circuito. Então, nós temos um circuito elétrico simples aqui, né? No interior da caixa nós montamos um circuito, e aí nós colocamos aqui um fio mais grosso, que vai ser o nosso labirinto, 5 mm, né? 4 mm ou 5. Esse fio, né, mais grosso, que vai ser o nosso labirinto. Nós amassamos ele de uma forma que formasse um labirinto. Então nós temos aqui uma argolinha numa haste ligada a esse circuito, né, no intuito de fechar o circuito. Toda vez que a gente expõe para brincar, porque na verdade isso aqui é um instrumento lúdico também.
também, né? No intuito de brincar e aprender física, aprender circuito elétrico. Então, toda vez que eu pego essa argolinha e saio aqui, eu tenho que andar aqui no labirinto sem tocar no fio de cobre. Porque ao tocar no fio de cobre, eu vou fechar o circuito e eu vou acender a lâmpada. Ou então nós também fazemos da seguinte forma: nós colocamos uma campainha. Então, ao ligar a campainha aqui no interior da caixa, né, a gente conecta, vai emitir um ruído, um barulho, porque a pessoa fechou o circuito elétrico. Então, analisando esse experimento, que ele é dinâmico, ele é lúdico, uma forma de brincar, o que nós temos aqui do conteúdo que nós estamos ensinando hoje? Primeiro, onde está o nosso gerador? Nosso gerador aqui é a representação a partir da tomada. A tomada, na verdade, é a ponta da hidrelétrica que chega até essa sala, né? Então, representa a hidrelétrica, o nosso gerador na tomada. Tem um circuito fechado, o circuito elétrico aqui. A argola, ao tocar no fio, ela vai fechar o circuito. O que vai acontecendo? O que acontece quando fecha o circuito? Uma corrente elétrica é formada, impulsionada. Essa corrente elétrica, ela vai fazer o circuito e ela vai dissipar na forma de luz e calor na lâmpada ou de som na campainha. Então, o nosso gerador, a representação do gerador é a tomada, 110 volts. Os fios são condutores que vai conduzir os elétrons de forma ordenada, formando uma corrente elétrica. E nós temos aqui uma lâmpada que ela pode ter duas representatividades. No caso, ela pode ser um receptor, porque ela vai transformar energia elétrica através da corrente elétrica em energia luminosa, ou ela pode ser um resistor, que ela vai dissipar energia elétrica na forma de calor. E temos a campainha também, que é outro receptor, que vai transformar a energia elétrica em energia sonora. Então, nós temos aqui um experimento que a gente pode trabalhar a ideia de circuito elétrico, enfatizando os elementos que compõem esse circuito elétrico. Voltando aqui ao nosso mapa conceitual, nós temos a representação de um gerador. Então, a gente representa o gerador dessa forma. Você tem aqui, né, essa representatividade do gerador. Observe que nós temos aqui o E, que a gente chama isso dentro da física de força eletromotriz. Temos o Rzinho. O que é o Rzinho? É o resistor interno de um gerador. E aí, o que significa esse R e o que significa esse R? Vamos entender. Bom, um gerador, ele funciona da seguinte forma. Vamos pensar numa pilha. Nós temos uma pilha. Essa pilha, quando eu compro ela, nominalmente, está escrito lá que ela tem uma diferença de potencial de 1,5 volts. Só que ao ligar ela no circuito elétrico, ela não emite 1,5 volts para o circuito elétrico. Por exemplo, eu não posso ter uma lâmpada de 1,5 volts para alimentar uma pilha, uma lâmpada, por exemplo, que tem esse potencial. Porque então o circuito não vai funcionar, porque a pilha, ela não vai emitir o total de potencial para o circuito. Ou seja, vamos considerar que uma pilha ela tem 1,5 volts. Ao ligar ela no circuito para alimentar uma lâmpada, por exemplo, o que vai acontecer? Ela não vai mandar para o circuito elétrico aqui, para a lâmpada, uma diferença de potencial de 1,5 volts. Ela vai perder energia interna. O que vai acontecer? Ela vai mandar para o circuito elétrico uma diferença de potencial, por exemplo, de 1,45 volts. Onde foi parar o restante do potencial de 1,5? É a perda interna de potencial. Por quê? Porque internamente, todo gerador que se diz real, ele tem uma perda de energia interna, que se dá pelas suas resistências internas. Então, todo gerador, seja através de uma hidrelétrica, seja através de uma pilha, ou seja através de uma usina eólica,
Nunca toda a energia transformada, por exemplo, toda a força da água aqui vai passar pela turbina e pelo gerador, o gerador vai pegar toda a energia potencial e cinética e vai transformar isso em energia elétrica e vai jogar para a torre de transmissão. Sempre vai ocorrer uma perda de energia. E essa perda de energia se dá pela resistência interna na representação de um gerador. Ok? Na física a gente trabalha com gerador real ou gerador ideal. O gerador ideal é aquele gerador didaticamente construído, né, onde não há perda de energia, onde toda a energia, tudo que o gerador transforma, ele manda para o circuito elétrico, quando na verdade não ocorre. Então isso é um modelo didático para explicarmos, por exemplo, gerador ideal. Bom, a partir dessa definição da representação de um gerador, nós podemos compreender como que se dá a equação de um gerador. A equação de um gerador se dá através dessa equação. U é igual a E menos RI. Vamos entender isso. O que é o U? U é a diferença de potencial. O que é o E? Força eletromotriz. O que é o Rzinho? O R é a resistência interna e I é a corrente elétrica. Bom, toda vez que eu tenho um circuito elétrico como esse, por exemplo, um circuito elétrico como esse aqui, então nós temos um gerador aqui real e aqui nós temos algum instrumento que vai dissipar a energia desse gerador, que no caso eu chamei de resistência externa. Então, toda vez que você fecha o circuito elétrico, esse gerador vai impulsionar a movimentação dos elétrons ordenados, formando uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela vai ser dissipada nesse resistor externo. Parte do que o gerador transforma se perde internamente devido à resistência interna. E aí, o que o gerador manda para o circuito é o que nós vamos chamar de U, diferença de potencial elétrico. O E é tudo aquilo que o gerador transformou. O R é a resistência interna e o I é a corrente elétrica. Então essa aqui é a equação do gerador. Bom, a partir dessa equação do gerador, nós podemos compreender graficamente como que funciona o gráfico de um gerador, que a gente chama de curva característica de um gerador. Observe o seguinte, é uma função afim decrescente. Nós temos aqui o E, né, um gráfico, onde mostra a relação entre diferença de potencial e corrente elétrica. Quando a corrente elétrica é zero, o que vai acontecer quando a corrente elétrica é zero? O circuito está aberto, não há formação de corrente. É como se eu pegasse uma pilha, né, e uma bateria, uma pilha e uma lâmpada, e não fechasse o circuito, não teria passagem de corrente elétrica, a lâmpada não ia funcionar. Então, nessa situação, toda diferença de potencial é exatamente a força eletromotriz. No caso da pilha, 1,5 volts. Quando você fecha o circuito, que há uma passagem da corrente elétrica, quanto maior a corrente elétrica que vai para o receptor, menor vai ser a diferença de potencial, ao ponto que chegamos numa situação que você tem uma corrente máxima e uma diferença de potencial elétrico zero. E aí, nessa situação, a gente diz que é um gerador em curto-circuito. O que é um gerador em curto-circuito? É quando, por exemplo, tudo que o gerador transforma não vai alimentar nenhum receptor, não vai alimentar nada, vai sair do polo positivo do gerador, passar pelo fio e retornar para o polo negativo. É como se aquela energia que estivesse saindo, aquela corrente elétrica estivesse saindo do gerador, retorna para o gerador sem ser aproveitada, né? É como se, imagina que isso aqui fosse uma pilha. Eu ligo no circuito elétrico, não tem nada para alimentar aqui, não tem uma lâmpada, não tem um motor, não tem nada, então toda a corrente elétrica que sai do gerador passa pelo fio e retorna novamente para o polo negativo do gerador. Então, é uma corrente em curto-circuito, aí você vai ter uma corrente máxima. E como você define isso, essa corrente em curto-circuito? Pegando a força eletromotriz do gerador
e dividindo simplesmente pela resistência interna. Resumindo, tudo que o gerador transforma volta para o seu interior, aquecendo, por exemplo, a lâmpada. Certinho? Então, quando o gerador está em circuito aberto, não há passagem da corrente elétrica, então tudo que o gerador transforma é a DDP dele. Quando esse gerador está em curto-circuito, nós temos que a diferença de potencial é zero, porque tudo que ele transforma retorna de novo para o seu interior e não tem nenhum dispositivo externo que recebe essa energia. Então eu digo que a diferença de potencial é zero. Nessa situação eu tenho que a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Nessa situação, nós vamos ter aqui como que se comporta o circuito elétrico. Então, nós temos o seguinte, aqui eu fiz a representação de um circuito. Então, imagina isso aqui, essa parte aqui é o gerador. E isso aqui é a minha resistência externa. O que é a resistência externa? Pode ser qualquer dispositivo que vai aproveitar aquela corrente elétrica emitida pelo gerador e transformar em outra modalidade de energia. Por exemplo, aqui pode ser as lâmpadas, né, dessa sala. Então, toda a corrente elétrica formada a partir do gerador, ela vai sair do gerador, né, e vai passar por esse resistor externo e vai ser dissipada em outra forma de energia. Nesse caso, aqui, nós temos a força eletromotriz, aí o gerador vai aproveitar, vai perder energia internamente, o que sai aqui para alimentar a resistência externa, a gente vai chamar de diferença de potencial elétrico, que vai ser o U, né? E aqui nós temos uma resistência. Como que a gente calcula essa resistência? A partir da lei de Ohm. U é igual a R vezes I, onde U é a DDP emitida pelo gerador, o U emitida pelo gerador, o I vai ser a corrente elétrica que vai atravessar essa resistência, né? E aí você determina, por exemplo, a resistência externa, a intensidade dessa resistência externa em Ohm. A partir dessa demonstração, nós vamos calcular, por exemplo, qual é a corrente elétrica emitida por esse gerador para alimentar essa resistência externa, através dessa equação. I é igual a E dividido por R mais R, onde esse R é a resistência externa e o R é a resistência interna. A gente chama isso na física, uma lei chamada lei de Ohm-Paulet. Correto? Então é isso aí, a definição de o estudo de geradores.